Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, eu sou Paulo Echebarria e este é o Mundial Telenotícias Brasil, com as principais informações do Brasil e do mundo em português. A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, disse nesta terça-feira que a nação está ameaçada com o Mar da China Meridional se tornando cada vez mais militarizado. Enquanto isso, os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de venda de armas, o sexto neste ano, no valor de 280 milhões de dólares para a ilha, que é reivindicada pela China. A venda de armas americanas para Taiwan tem irritado os chineses que ameaçam retaliações. Na segunda-feira, o governo americano notificou o Congresso da venda de um novo sistema de comunicação de informação de campo. Essas vendas, no valor de 5 bilhões de dólares neste ano, aumentaram a crescente tensão entre Pequim e Washington. A polícia de Hong Kong prendeu nesta terça-feira mais 8 ativistas por causa de um protesto antigovernamental acontecido em julho. É o mais recente movimento das autoridades em uma repressão implacável contra as forças de oposição na cidade governada pela China. A polícia não identificou as pessoas que foram presas, dizendo apenas que tinham entre 24 e 64 anos. Mais de 300 ativistas foram presos em julho no comício que aconteceu após Pequim impor uma legislação de segurança na cidade. Políticos de oposição e governos ocidentais temem que a lei esteja sendo usada para suprimir as liberdades garantidas à ex-colônia britânica quando ela retornou ao domínio chinês em 1997. A polícia australiana prende mais de 130 pessoas por envolvimento com drogas. Foi a maior operação feita no país desde 2017. A polícia rastreou ligações telefônicas depois de perceber um aumento nas chamadas para números suspeitos durante a pandemia de coronavírus. Eram encomendas de drogas para a cidade de Sydney, capital de Nova Gales do Sul. Foram apreendidas drogas avaliadas em cerca de 129 mil dólares e mais 112 mil dólares em dinheiro. 137 pessoas foram detidas. 77 são acusadas de tráfico e as outras 60 de porte de drogas. A polícia peruana informou nesta segunda-feira que descobriu um túnel sendo cavado em direção a uma prisão. O objetivo da escavação era criar uma rota de fuga para os presos. O túnel de 180 metros de extensão estaria supostamente direcionado ao refeitório da prisão e foi escavado para a fuga de detentos estrangeiros que cumprem pena por tráfico de drogas. De acordo com o comandante-geral da Polícia Nacional do Peru, César Cervantes, a entrada do túnel foi descoberta em uma residência próxima que foi alugada por um cidadão colombiano há 1 ano e meio. Um relatório sobre o massacre da mesquita de Christchurch, que aconteceu no ano passado, foi divulgado nesta terça-feira. As autoridades foram criticadas por ignorar os repetidos avisos da comunidade muçulmana de que os crimes de ódio contra eles estavam aumentando. De acordo com o documento, as agências de segurança da Nova Zelândia estavam quase exclusivamente focadas na ameaça do terrorismo islâmico e a polícia falhou em fiscalizar as licenças de porte de arma de fogo. A primeira-ministra Jacinda Ardern disse em um comunicado após a divulgação do relatório
que, apesar de não haver conclusões se essas questões poderiam ter impedido o ataque, ela pede desculpas pelas falhas apontadas. When we set up the inquiry, I said I wanted no stone left unturned to find out how the march. O primeiro-ministro francês Jean Castex se reuniu com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi em Paris nesta terça-feira. O encontro acontece em meio a contestações de grupos de direitos humanos que afirmam que a França está fechando os olhos para supostas violações das liberdades no Egito. O encontro aconteceu depois que o presidente francês Emmanuel Macron disse que não concordaria a condicionar a venda de armas ao Egito aos direitos humanos porque não queria enfraquecer a capacidade do Cairo de conter o terrorismo na região. Ambos os estados, que compartilham preocupações sobre a instabilidade em todo o Sahel, ameaças de grupos jihadistas no Egito e o vácuo político na Líbia, cultivaram laços econômicos e militares mais próximos durante a ascensão de Sisi ao poder. Mas 17 grupos franceses e internacionais de direitos humanos divulgaram um comunicado antes da visita de Sisi à França, dizendo que os franceses têm ignorado as violações de liberdade por parte do governo de Sisi. E agora vamos fazer uma pausa e voltamos na sequência com mais informações. Até já. O jornalismo tem uma cara nova e você, um novo lugar para acompanhá-lo. A melhor maneira de ver o mundo mais perto. Mundial Telenotícias Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. As ações asiáticas ficaram sob pressão no início das negociações nesta terça-feira. Os investidores tentavam se equilibrar entre as esperanças de mais estímulos econômicos e entre as vacinas e os temores com um número crescente de casos de Covid-19. No Japão, o índice Nikkei 225 abriu com baixa de 0,63%. Em Hong Kong, o mercado abriu com o índice de referência Hang Seng com uma perda de 0,54%. Da mesma maneira, as ações da Coreia do Sul também caíram na terça-feira, com as preocupações com o aumento dos casos de coronavírus no país e no exterior, abafando o otimismo sobre as vacinas. A forte recuperação econômica da China após o controle da epidemia de Covid-19 estabeleceu uma base sólida para o desempenho estável do câmbio em novembro. Foi o que disse o analista-chefe da China, Maiseng Banking, depois de analisar dados divulgados pela administração estatal de câmbio. Os dados da administração estatal revelam que as reservas cambiais do país cresceram para mais de 3 trilhões de dólares no final de novembro, um aumento de 50 bilhões e meio de dólares, ou 1,61% desde o final de outubro. Além disso, o mercado financeiro continuou a se abrir mais amplamente para o resto do mundo, o que ajudou o setor cambial a funcionar sem problemas e os fluxos de capital internacionais operam de forma equilibrada, acrescentou Wen. Para ele, o mercado cambial da China deve permanecer basicamente estável, com volatilidade bidirecional, apesar dos crescentes riscos no mercado financeiro internacional em meio à pandemia de Covid-19. A China relatou 12 novos casos de Covid-19 em todo o continente na segunda-feira, 2 locais e 10 importados. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Comissão Nacional de Saúde da China. 5 casos assintomáticos, todos do exterior, foram relatados em todo o continente na segunda-feira. Um caso assintomático foi reconfirmado como um caso de Covid-19. Nenhuma morte relacionada à Covid-19 foi relatada na China na segunda-feira e 13 pacientes chineses receberam alta do hospital.
A Organização Mundial da Saúde está cooperando com cientistas de todo o mundo para rastrear as origens da pandemia da Covid-19. Foi o que disse na segunda-feira, em Genebra, Michel Ryan, diretor do Programa de Emergências da OMS. Ryan disse que tanto a China quanto a Itália viram a explosão da transmissão no início deste ano, antes do início da transmissão começar em outros países. Enquanto isso, em um artigo publicado no domingo, uma equipe de Xangai finalmente obteve a sequência completa do genoma. Esse sequenciamento foi essencial para o desenvolvimento das vacinas, que começam a ser distribuídas mundo afora. Na Espanha, o Zoológico de Barcelona registra casos de Covid-19 em animais. 4 leões testaram positivo para a doença. Os veterinários do Zoológico de Barcelona perceberam sinais de uma gripe leve nos felinos e resolveram fazer os testes de coronavírus. Os exames deram positivo para 3 leoas e um macho. Eles foram tratados com anti-inflamatórios e passam bem. Além dos animais, 2 funcionários do zoológico também foram contaminados. As autoridades investigam a origem das infecções. Os leões não tiveram contato com outros animais e estão em exibição normalmente. Este é o segundo caso de contágio de grandes felinos pela doença. Em abril, o zoológico do Bronx, nos Estados Unidos, também relatou a presença do coronavírus em 4 tigres e 3 leões. Todos se recuperaram bem da Covid-19. A Coreia do Sul compra mais de 40 milhões de doses de vacina contra o coronavírus. O país mudou as regras de voo para poder transportar as doses. O governo da Coreia do Sul conseguiu triplicar a capacidade de transporte das vacinas contra a Covid-19, depois de alterar a legislação sobre gelo seco a bordo dos aviões. O governo da Coreia do Sul conseguiu triplicar a capacidade de transporte das vacinas contra a Covid-19, depois de alterar a legislação sobre gelo seco a bordo dos aviões. O produto é necessário para manter o resfriamento das aeronaves. O Ministério dos Transportes coreano elevou de 13.300 para até 11.000 quilos o limite de gelo seco que um avião pode carregar. Isso vai aumentar a capacidade de transportar containers com vacinas de coronavírus. Um Boeing 747 levaria normalmente 15 containers e, com a mudança na legislação, passará a levar até 52. A conservação de algumas vacinas necessita de temperaturas muito baixas. No caso das doses produzidas pela Pfizer, são necessários menos 70 graus para que elas não deteriorem. As doses da Moderna precisam de resfriamento a menos 20 graus. A Coreia comprou 40 milhões de doses de laboratórios diferentes. Uma vovó britânica de 90 anos se tornou nesta terça-feira a primeira pessoa no mundo a receber a vacina Pfizer Covid-19 fora de um teste. Margaret Keenan foi vacinada em um hospital local da região central da Inglaterra, uma semana antes de completar 91 anos. Margaret, conhecida como Maggie pelos amigos, é uma ex-assistente de joalheria que se aposentou há 4 anos. Ela tem 2 filhos e 4 netos e é a primeira pessoa vacinada pelo programa britânico que começou nesta terça-feira. Para começar, pensei que fosse uma piada, não pude acreditar. Mas estou feliz que aconteceu e espero que ajude outras pessoas a fazerem como eu fiz. A Grã-Bretanha é o país europeu mais atingido pela Covid-19, com cerca de 61 mil mortes. Mas o primeiro-ministro Boris Johnson espera virar a maré contra a doença, fazendo a vacinação antes dos Estados Unidos ou da União Europeia. A iniciativa traz a esperança de que o mundo pode estar começando a vencer a luta contra uma pandemia que destruiu economias e matou mais de 1,5 milhão de pessoas.
A temporada de festas de fim de ano é geralmente a época mais movimentada para uma fábrica de decorações de Natal em Taiwan. Mas neste ano, em meio à pandemia de coronavírus, com a queda nos pedidos, a fábrica teve que reduzir o pessoal de 30 para menos de 10. De acordo com o proprietário, a fábrica perdeu mais de 50% das encomendas do exterior devido à pandemia. A esperança agora está no mercado doméstico, em que a demanda tem estado relativamente estável este ano. É que, apesar do Natal não ser uma data familiar tradicional em Taiwan, a empresa fornece decorações de Natal para shoppings. O Papa Francisco fez nesta terça-feira, antes do amanhecer, uma visita não anunciada a um marco histórico de Roma. Ele fez a visita depois de ter que cancelar uma cerimônia pública anual por causa do coronavírus. Tradicionalmente, na tarde de 8 de dezembro, os papas vão até a escadaria espanhola de Roma para colocar flores na base da coluna da estátua da Madonna. A celebração católica romana da Imaculada Conceição recebe milhares de pessoas todos os anos e marca o início do período natalino. Neste ano, o evento foi cancelado para evitar aglomerações, mas o Papa Francisco foi lá às 7 da manhã, colocou o cesto de roupas e orou. Segundo o Vaticano, a oração foi pela cidade e por todos no mundo afetados pela Covid-19. O estado ocidental da Austrália começou nesta terça-feira a permitir que viajantes dos estados de Victoria e New South Wales entrassem sem precisar ficar em quarentena. Cenas emocionantes de famílias se reunindo após meses de separação puderam ser vistas no desembarque de passageiros vindos de Sydney para Perth, capital da Austrália Ocidental. A mudança acontece em um momento em que os dois estados mais populosos da Austrália relatam poucos ou nenhum caso novo nas últimas semanas. A flexibilização das restrições significa que apenas as pessoas que chegam da Austrália do Sul, que informaram 30 novos casos de coronavírus no final do mês passado, vão precisar ficar em quarentena na chegada. I missed you. So, yeah. E agora, um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais informações. Até já. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. E morreu nesta segunda-feira, aos 97 anos, Chuck Yeager, o piloto de teste que levou a aviação a um passo adiante. Ele foi a primeira pessoa a quebrar a barreira do som há mais de 70 anos. A morte de Yeager foi anunciada pela esposa dele, Victoria, na conta do Twitter. Após a guerra, ele se tornou um piloto de testes e foi designado para a base aérea de Muroc, na Califórnia, como parte do projeto secreto que tinha como objetivo atingir o Mach 1, ou a velocidade do som. O feito foi alcançado em 14 de outubro de 1947 na nave Bell Lax-1. Após o apogeu como piloto de testes, Yeager comandou esquadrões de caça e voou em 127 missões de combate durante a Guerra do Vietnã. A Austrália disse que vai prosseguir com os planos de fazer com que o Facebook e o Google
paguem os meios de comunicação australianos pelas postagens de conteúdo. Sob as leis a serem apresentadas ao Parlamento nesta quarta-feira, as plataformas terão que negociar quanto será pago aos editores e emissoras locais pelo conteúdo produzido por eles e que aparece nas plataformas. Este é um momento mundial para proteger o jornalismo independente, que atraiu forte oposição dos gigantes da internet. Líderes comunitários de Whakatane se reuniram nesta terça-feira enquanto a Nova Zelândia se preparava para o aniversário de 1 ano do vulcão White Island. O evento será nesta quarta-feira. A erupção na Ilha Branca, também conhecida pelo nome maori de Wakaari, em 9 de dezembro do ano passado, matou 22 pessoas e feriu outras dezenas. 47 pessoas estavam na ilha quando o vulcão entrou em erupção. A maioria dos mortos na tragédia era de turistas de países como Austrália, Estados Unidos e Malásia. O órgão regulador da Nova Zelândia para incidentes relacionados ao local de trabalho declarou que as investigações descobriram que 13 envolvidos não cumpriram as obrigações de saúde e segurança ao levar os turistas para a Ilha Branca. Você já parou para pensar na quantidade de pedaços microscópicos de plástico que podemos estar ingerindo todos os dias? Pois é, de acordo com o estudo de 2019 do World Wide Fund for Nature, o WWF, as pessoas podem ingerir o equivalente a um cartão de crédito por semana. De acordo com o estudo do WWF International, podemos estar ingerindo plástico, principalmente em água potável com infusão de plástico, e por meio de alimentos como mariscos, que costumam ser consumidos inteiros, e por isso o plástico nos sistemas digestivos deles também é consumido. Para ilustrar a quantidade de plástico que podemos estar comendo em um mês, imagine ingerir uma peça de Lego de 4 centímetros por 2. Com essa taxa de consumo, em uma década, poderíamos comer 2,5 kg de plástico e, ao longo da vida, consumimos cerca de 20 quilos. A produção de plástico disparou nos últimos 50 anos com o uso generalizado de produtos descartáveis de baixo custo. Como não é biodegradável, ele acaba aparecendo em todos os lugares, sufocando, por exemplo, a vida marinha e a cadeia alimentar. O professor de Ciências Ambientais da Universidade de Southampton, Malcolm Hudson, mostra pequenas partículas de plástico no pântano, na costa sul da Inglaterra. Ele diz que a maioria das pesquisas foi feita com esses microplásticos, mas há quantidades crescentes de pedaços ainda menores, chamados nanoplásticos. Enquanto engolimos plásticos em nossa comida, eles podem passar direto e não nos prejudicar. No entanto, existem os plásticos menores. Estamos falando de nanopartículas aqui. Podem passar para o nosso sangue ou sistema linfático e acabar nos nossos órgãos. Especialistas alertam que o Paquistão corre o risco de perder todas as florestas nos próximos 50 anos. Mas um grupo de pessoas está fazendo a diferença para mudar essa triste realidade. No projeto Jogue e Cresça, as pessoas colhem sementes saudáveis e as misturam com argila e composto orgânico. Depois enrolam a mistura formando uma camada externa que protege as sementes para que não sejam comidas por animais e insetos. E, ao mesmo tempo, fornece nutrientes para que as sementes cresçam. Essas bolas com sementes são jogadas por voluntários nas áreas arborizadas, onde podem germinar entre 3 e 4 semanas. Segundo as autoridades, até agora, foram espalhadas cerca de 1,5 milhão dessas misturas com sementes. Na Indonésia, a reaparição de um bicho famoso causou alvoroço na população da cidade de Palu. O crocodilo do pneu estava sumido há meses. O crocodilo reapareceu no rio que corta a cidade para a alegria dos moradores locais.
Todos pensavam que ele estava morto, mas o réptil, conhecido pelo pneu de motocicleta que carrega no pescoço, reapareceu ainda maior e mais forte que antes. Preocupados com a saúde do animal, ambientalistas lançaram, em janeiro deste ano, um prêmio para quem conseguisse remover o pneu. Mas, pelo jeito, até agora, não apareceu ninguém com coragem suficiente para encarar a fera. E por aqui ficamos com esta edição do Mundial Telenotícias Brasil. Obrigado pela companhia e fique conosco, ainda tem muito mais. Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil.